Olá, pessoal. Os nossos são tempos globalizados. São tempos de muita conexão e tempos muito velozes. Isso tudo deve ter algum impacto importante no modo como a política funciona e no modo como os cidadãos recepcionam a política, ou seja, convivem com a política. Antes de tudo, eu acho importante que a gente examine o significado da globalização. Nós estamos com esse tema na agenda há muitos anos. Então, com muita certeza, cada um de nós tem uma percepção da globalização, até mesmo um conceito de globalização. Eu não quero insistir nisso, justamente para não correr o risco da saturação do argumento. Mas eu acho importante a gente tratar a globalização como um processo típico dos nossos dias. Quando nós falamos em globalização, nós estamos, na verdade, nos referindo a um processo muito estruturado de prevalência quase que absoluta do capitalismo como modo de produção, como modelo de economia e de vida. Dizer que o capitalismo está consolidado, hoje, significa duas coisas. Por um lado, significa que ele não está sendo ameaçado por nenhum outro sistema, por nenhum outro modelo de organização da economia e de organização do consumo das pessoas. Por outro lado, isso não significa que o capitalismo viva em permanente festa, ou seja, que ele não conheça crises, desarranjo e não crie problemas para a humanidade. O capitalismo não é um modo de produção pacífico, nunca foi. Ele não nasceu assim. Ele nasceu, como disseram historiadores no passado, respingando sangue, suor e lágrimas por todos os seus poros. Ele sempre foi conquistador, ele sempre foi destruidor da natureza e sempre teve a pretensão de dominar o mundo. Então, desse ponto de vista, a globalização não é propriamente uma novidade, enquanto exacerbação do capitalismo, enquanto articulação de um sistema mundial que está fundamentado numa profunda interdependência. O capitalismo exacerbado representa também a exacerbação dos mercados. E não é por outro motivo que nós, em nossa vida cotidiana, vivemos atormentados pelos mercados. Nós nos tornamos consumidores em tempo integral e sem possibilidade de negociação. As mercadorias batem às nossas portas, sem que a gente tenha plenas condições, a não ser a falta grande de recursos monetários, de fecharmos as portas e impedirmos que as mercadorias nos ataquem. A nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Sempre foi assim, mas antes a moderação estava posta na mesa. Hoje não há mais moderação nos consumos. E o hiperconsumo, ele produz uma série de problemas que vão desde a dilapidação do patrimônio de muitas famílias até a agressão à natureza, ao meio ambiente e coisas desse teor, desse tipo. Uma outra coisa que a gente deve lembrar quando fala em globalização vista como uma exacerbação do capitalismo é que a nossa época é uma época de crises recorrentes. Ela não é uma época pacífica, o que não significa que ela esteja em guerra permanente, mas ela conhece crises recorrentes que afetam o sistema financeiro, que afetam o sistema imobiliário, como ocorreu na grande crise de 2008
que teve sua origem nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo todo, e em outros tipos de crises que abalam os sistemas de convicções e de crenças que se sedimentaram ao longo do tempo no mundo. Né? De certa maneira, é como se nós estivéssemos, num contexto de globalização, vivendo uma época na qual a revolução tecnológica produz conexões quase que ilimitadas, aquilo que nós costumamos associar à prevalência do tempo real. Né? Essa facilitação das conexões repercute de uma maneira muitas vezes errática e fora de controle no sistema financeiro, né? no sistema econômico de maneira geral, no sistema internacional de economia, no comércio internacional, nas comunicações, portanto, na oferta interminável, incessante de informações de todas as partes do mundo, produz também uma enorme facilidade para a expansão da criminalidade, por exemplo, dos diferentes tráficos, né, de drogas, de pessoas, né, e mesmo de transações ilícitas com moedas. E, por último, facilita também a articulação política no mundo. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos diante de um fenômeno que era até certo ponto desconhecido, que significa que é a articulação mundial da extrema-direita, ou seja, de posições autoritárias, antidemocráticas, de certo tipo, com um certo tipo de teor racista, homofóbico, né? que conseguiu essa posição encontrar apoio em diferentes sociedades, inclusive e principalmente nas sociedades mais desenvolvidas, dos Estados Unidos à Europa Ocidental, onde essa articulação tem produzido resultados eleitorais, tem alcançado resultados eleitorais importantes e marca presença ativa na dinâmica política dessas sociedades. Mas isso não é um problema só do mundo desenvolvido. O Brasil também vive um reflexo, uma reverberação dessa articulação da extrema-direita. O governo Bolsonaro foi uma expressão disso. E o bolsonarismo, que ainda se mantém ativo na vida nacional, na vida brasileira, é uma outra expressão. Então, a globalização, pensada como exacerbação do capitalismo e avanço da revolução tecnológica, significa muita coisa. Né? E significa, para aquilo que nos diz respeito, que é pensar a política, significa uma certa redução do poder dos Estados nacionais. Né? Os Estados nacionais deixam de ser capazes de administrar com autonomia os processos em que ele está envolvido, a começar da economia. Hoje, a arena nacional não é mais o locus onde a partir do qual se administra a economia. A economia sofre tantas injunções das forças internacionais que a gestão, a política econômica de cada país já não tem forças para modelar o seu rumo, ou seja, para imprimir um padrão de desenvolvimento que seja alternativo ao padrão de desenvolvimento que prevalece no jogo econômico internacional. Então, eu acho que essa primeira visão da globalização pode nos levar a duas coisas que são explosivas, a duas ou três coisas que são explosivas. A primeira delas é a perda relativa do poder do Estado. Associado a isso,
a perda relativa da soberania nacional. Ou seja, aquilo que há de soberania nos estados está a cada dia mais obrigado a ser compartilhado. A soberania compartilhada, um tema ao qual eu já me referi em momentos anteriores. Né? Quer dizer, isso representa, em terceiro lugar, que nós estamos vivendo um tempo em que a territorialidade não é mais absoluta. Os estados não controlam mais seus territórios. Quer dizer, não é que não controlam, tem muito mais dificuldades para controlar o território. E são obrigados, muitas vezes, a ceder espaços para agentes não nacionais. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da Amazônia brasileira, né? Onde a articulação que prevalece em muitos locais do território amazônico não é administrável pelo Estado Nacional, ou não tem sido até agora. Né? Quer dizer, há muitos agentes internacionais que traficam, que fazem uma série de operações ilegais ali e que criam seguidos problemas tanto para o Estado Nacional quanto para as populações originárias, que sofrem esse assédio criminoso que, de certa maneira, provoca sucessivos ciclos de destruição e de desumanização para essas populações originárias. Né? Então, isso tudo tem uma repercussão, e esse seria o terceiro elemento que eu gostaria de mencionar aqui como fecho dessa visão preliminar da globalização junto com a revolução tecnológica, é que isso produz, esse novo mundo, esse novo ciclo histórico, produz uma mudança no padrão de vida. E se o padrão de vida social, individual, cultural muda, a política é obrigada a acompanhar, é obrigada a se ajustar também. Acontece que a velocidade com que o novo padrão está sendo construído é maior do que a velocidade de adaptação da política. O que significa dizer que a sociedade muda muito mais depressa do que a política. E isso cria uma série de desafios, de desajustes, de dissonâncias entre o modo de vida e a política. Em que a vida muda? Né? Podemos pensar, se a gente tivesse condições de fazer isso, cada um individualmente, fazer um esforço para imaginar como os nossos pais viviam. A vida há 20, 30 anos atrás, se tanto, era muito mais lenta, muito mais simples, digamos assim. Havia menos oferta de mercadorias, havia menos desejo de consumo. E, sobretudo, havia menos velocidade nas mudanças. As mudanças ocorriam em intervalos longos. A partir de um determinado ponto, que não interessa ser fixado aqui, as mudanças se tornaram cada vez mais curtas e com impactos cada vez maiores. Nós levamos, por exemplo, 15 anos, 20 anos, para passar do disco de 78 rotações duro para o LP flexível e inquebrável, que comportava 12 faixas musicais, enquanto que o disco duro de 78 comportava apenas 2, uma de cada lado. Né? Foram 20 anos. A passagem do LP, long play, né, desse disco musical flexível, para o CD ou para a fita cassete, foi muito rápida. E do CD para a música virtual, a música digitalizada, para o iPod, os sistemas tipo
tipo o streaming musical, que está em vários lugares, né? Eu estou me referindo, evidentemente, ao Spotify, por exemplo, que é o principal deles. A passagem do CD, da música comprimida em discos de metal, para o disco digitalizado, para o compartilhamento de música digitalizada, foi muito rápido. Isso para falar de uma coisa da cultura popular que está posta no mundo todo. Mas, evidentemente, a maior repercussão dessa velocidade das mudanças não se fez aí, mas se fez no mundo do trabalho, onde, com muita rapidez, os computadores substituíram as máquinas de escrever, deixando no limbo os datilógrafos, né? E as grandes máquinas robotizadas substituíram as máquinas mecânicas da linha de produção em várias empresas. Hoje, a indústria automobilística, por exemplo, é praticamente movida a robôs. A montagem dos automóveis é toda feita por robôs. E isso significa que o trabalho foi prejudicado, perderam-se muitos postos de trabalho, e significa também que a rapidez da montagem faz com que a oferta de automóveis se redimensione com muita rapidez também, né? Uma outra coisa que impacta o modo de vida, isso também é algo que o senso comum já percebeu, é o processo de interação permanente. Nós estamos o tempo todo conectados com outras pessoas, ou com amigos, ou com familiares, ou com desconhecidos que fazem parte das nossas interações nas redes sociais, né? Isso gera uma profunda desorganização dos modelos de vida, do modo como nós organizamos a nossa vida, pensamos e projetamos o nosso futuro. Isso poderia se convergir, ter um desfecho na reiteração de duas coisas. Primeiro, é que com a problematização do trabalho, com a crise do trabalho, veio junto um processo de dissolução das classes sociais. A classe que se organizava a partir do trabalho, ela sofre uma diluição. E como ela servia de parâmetro para outras classes, o sistema de classes se desorganiza. As classes continuam existindo, mas elas perderam a capacidade de modelar a vida social. Elas não fornecem mais parâmetros para a conduta dos indivíduos, né? Isso tem como desdobramento outras duas coisas. Por um lado, a vida social fica muito fragmentada, fica muito heterogênea, muito fragmentada. E, ao mesmo tempo, muito individualizada. A soma desses dois movimentos, a fragmentação e a individualização, leva ao aumento da dispersão. Quer dizer, hoje a vida que se tem é uma vida marcada pela dispersão. Nós não temos os indivíduos, os grupos, não têm mais focos de longa duração. Eles modificam as suas agendas com muita rapidez, né? O que significa que eles modificam os seus valores, modificam as suas expectativas, modificam a sua relação com os demais, a sua relação com a comunidade política, portanto, com o Estado e com a política. Há um autor que certamente passou a integrar o arsenal de abordagens com os quais nós tentamos explicar o mundo, que é o polonês Zygmunt Bauman. Todo mundo já deve ter lido ou ouvido falar do Bauman. Ele foi o autor que introduziu a ideia da modernidade líquida.
Ou seja, de uma fase na qual tudo aquilo que estava estabelecido, fixo, territorializado, é diluído. Ele chama isso de processo de diluição dos sólidos e de conversão dos sólidos em líquido. Ou seja, um aumento muito grande da fluidez das coisas entendidas como matéria, mercadorias, por exemplo, das coisas entendidas como valores, das coisas entendidas como instituições. Isso, evidentemente, permitiu ao Bauman compreender ou analisar aqueles processos no qual o derretimento dos sólidos levou ao descontrole, né? E ele é muito hábil, foi muito hábil, na detecção de um aspecto contraditório desse problema, que é o fato de que o derretimento dos sólidos levou ao aumento da fluidez e levou também a uma liberação dos indivíduos. Os indivíduos, sem ter à disposição sólidos nos quais se encaixar, com os quais administrar a vida, foram jogados numa espécie de selva onde cada um responde por si. Ou seja, as biografias individuais não recebem mais parâmetros dados pelas instituições tradicionais que estariam sendo derretidas. Por exemplo, a família, por exemplo, a escola, né? Por exemplo, as igrejas, por exemplo, tudo aquilo que representa vida institucional, poder executivo, legislativo e judiciário, né? Então, com o derretimento dos sólidos, na visão do Zygmunt Bauman, a vida líquida se torna uma vida quase que impossível de ser categoricamente controlada. Ela fica fora dos controles sociais, fora dos controles políticos. É óbvio que tudo isso deve ser relativizado, né? Porque as coisas na vida social não acontecem de modo simultâneo, não acontecem do mesmo modo em todas as sociedades. Os tempos ainda continuam sendo, de certa maneira, vividos de forma particular, né? A velocidade não é a mesma em todos os lugares. Então, o derretimento dos sólidos não é um processo que começa hoje e termina amanhã. Ele é um processo que se prolonga no tempo conforme as capacidades e as características nacionais, as culturas, a disposição dos cidadãos, né? E tudo que diz respeito à força da vida tradicional. Há sociedades onde a vida tradicional é muito forte, em que o derretimento dos sólidos se estende por períodos muito longos, né? Mas, de alguma maneira, a vida tradicional vai sendo diluída, vai sendo perdida. E o passado vai ficando cada vez mais distante, sem ter a carga de significado que teve num passado, até certo ponto, recente. O Bauman é um autor que merece ser considerado, embora não seja o único que trate da modernidade empolvorosa, né? Aliás, é o título de um outro livro de um indiano chamado Arjun Appadurai. É também um objeto de estudo de um bom sociólogo alemão já falecido chamado Ulrich Beck e de um inglês chamado Anthony Giddens. Todos esses autores se preocuparam em decifrar essa mudança que está ocorrendo, já ocorreu em boa parte, mas continua a ocorrer nas sociedades
final do século XX e das primeiras décadas do século XXI. Nós estamos mergulhados nisso, né? O que significa dizer que nós somos protagonistas de uma época fluida, uma época na qual há descontrole, liberalização, desregulamentação e muita flexibilidade. A flexibilidade é uma característica que vale a pena ser considerada, porque ela rebate muito fortemente na política. Nós veremos isso ainda com mais detalhes. Mas ser flexível significa, na política, ser livre da escravidão ideológica, por exemplo. Nós não podemos mais pensar a política como um ambiente de soldados disciplinados e fiéis a ideologias inscritas em livros ou em programas partidários. Eles precisam ser flexíveis, precisam incrementar a sua capacidade de negociação, precisam interagir com aqueles que pensam de modo diferente, precisam ter rapidez na tomada de decisões, né? Que é algo que tem a ver com a flexibilidade, porque ter rapidez significa, de alguma maneira, entre aspas, desobedecer certos cânones, né? Domar o tempo, né? Talvez seja o grande desafio dos políticos dos dias atuais. Domar o tempo, não procrastinar, não demorar demais para tomar decisões, né? Ser capaz de agir de modo a aumentar a possibilidade de controlar os processos. Isso a gente pode facilmente perceber como causando muitos embaraços aos governos. Os governos de hoje são governos difíceis. Eles não têm muito tempo para postergar decisões. E também não podem mais tomar decisões nos bastidores, porque tudo vem à tona. Tudo é posto na vida pública, pelos mecanismos vários das tecnologias de informação e comunicação e também pelas expectativas sociais. A cultura dessa época fluida é uma cultura diversificada e que parte do suposto de que tudo deve ser compartilhado, a começar das decisões políticas. Então, essa época fluida, ela carrega um grande desafio, que é de moderar, limitar, controlar a dissolução das forças, dos sólidos, que poderiam permitir um maior tipo de ordenação da vida coletiva, né? Um maior tipo de modelagem de bons sistemas e subsistemas da vida coletiva, que são os elementos que dão coesão e organizam a vida coletiva. A individualização, a fragmentação, a dispersão, seguramente são um resultado da manifestação desses processos. Bom, isso posto, como é que fica a política diante disso tudo? Diante desse cenário fluido, desse cenário que é, ao mesmo tempo, complexo, rápido e fragmentado, muito individualizado, né? A política, antes de tudo, sem maiores divagações, ela fica instabilizada. Ela não tem mais condições de adotar um padrão que estabeleça regras de conduta para os seus integrantes, para os seus agentes, a começar dos agentes principais, que são os que ocupam os espaços de poder instituído, no legislativo, no judiciário, no executivo. Uma outra coisa é que a política
passa a sofrer desgaste nos seus modos de organização, que basicamente, na maior parte dos países do mundo, está assentado sobre a representação democrática. Ou seja, a representação que dá aos cidadãos condições de serem partícipes das decisões que são tomadas na arena política, né? Isso, no passado recente, era enormemente viabilizado pela presença dos partidos políticos. Os partidos políticos foram os grandes mediadores entre a sociedade e o sistema político. Eles organizavam a representação. Com a crise dos partidos, a representação deixou de ser por eles organizada. Hoje ela é organizada por grupos de pressão, por movimentos que nascem e morrem com alguma rapidez e não está sendo controlada por forças sociais estruturantes. Isso leva, ou tem levado, a um processo em que a democracia está sob permanente desafio. Ela não consegue mais responder, apresentar respostas que satisfaçam aos cidadãos. Para colocar de uma outra maneira, a democracia persiste como valor. Ela é um valor universal, como se costuma dizer. Todos querem a democracia, ou quase todos, né? E a democracia persiste como objeto de desejo da maioria das pessoas. Só que na prática, ou seja, no mundo dos sistemas democráticos, a capacidade de resposta está se reduzindo. Os governos respondem mal, a classe política responde mal, os sistemas de prestação de serviços, sobretudo, não respondem bem, há lacunas muito graves nos sistemas de prestação de serviço. Não há, digamos assim, um estado de recepção do sistema democrático que estabilize a democracia. Não é por outro motivo que hoje nós vivemos lendo o tempo todo exemplos de crise da democracia, né? Isso não é uma questão dos dias de hoje, já vem há um certo tempo, né? Quando, por exemplo, nos anos 80, 1984, 1985, um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio escreveu O Futuro da Democracia, esse era um dos seus argumentos centrais. A democracia está sendo desafiada pela insatisfação dos cidadãos, né? Ela, de certa maneira, não está conseguindo, os termos são do Bobbio, cumprir suas promessas, né? Ela é deficitária no cumprimento das promessas. Não a democracia como valor, mas a democracia praticada, a democracia como sistema, a democracia como política viva, né? Os desafios que estão hoje postos à política democrática são muitos. Eles vêm pelo aumento da indignação, pela insatisfação generalizada, pelo mau funcionamento dos próprios sistemas, pelas redes sociais, pelo ciberespaço, seja pela criação de um espaço digital intensificado, né? E é também desafiada pela emergência de novas postulações de direito, de novos valores, de novas fontes normativas, ou novas expectativas de fontes normativas, né? Por último, mas eu vou mencionar isso para deixar anunciado uma reflexão posterior, a democracia também é desafiada pela emergência de batalhas que estão sendo travadas no campo das identidades, as batalhas identitárias,
à necessidade que novos grupos, novos valores têm de se colocarem na arena pública como detentores de uma particularidade que os faz merecedores de um tratamento particularmente diferente, né? Algumas dessas postulações são eminentemente justas. A maioria delas. Não se trata de ser mais ou menos justas, mas sim de serem mais ou menos capazes de interagir com o mundo dos interesses e das expectativas sem criar atritos desnecessários. As batalhas identitárias desafiam a democracia porque elas têm dificuldade de criar ambientes coletivos comuns que possam dar sustentação a bons desempenhos nos sistemas democráticos. Até a próxima.